Graça e paz a todos os irmãos. Quem pode ficar de pé, fique de pé. E vamos buscar força no nosso Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida, amém? Nós estamos aqui buscando, crendo que Jesus tem poder para fazer o que Ele prometeu. Tirar os nossos pecados, para começar libertando a gente de todo mal. Se tem vícios, qualquer tipo de vício, igreja, principalmente os vícios do coração, da alma, mágoa, ressentimento, pensamentos ruins, depressão, e depois os problemas externos, as influências externas, bebida, drogas, amizades ruins. Jesus, Ele quer nos libertar de todo o mal. Então, nessa vontade de Cristo, nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos buscar isso com determinação. Quem entra para a igreja não entra para ser religioso, mas entra para a igreja para buscar libertação. Libertação do pecado, libertação dos nossos maus hábitos, libertação dos nossos vícios, libertação dos conflitos com as pessoas, que são muitos, porque Deus, Ele quer que nós tenhamos paz, e Ele quer que nós venhamos a servi-lo de todo o coração, como também nos usar para servir o próximo. Esse é o propósito principal de Deus, amém? Ele nos concede a graça, Ele nos concede a libertação, e depois nós também vamos propagar essa libertação, testemunhar essa libertação e essa graça na vida das pessoas. As pessoas vão ver que nós fomos transformados, nós estamos nos libertando, e depois Deus vai nos usar para testemunhar a nossa libertação para as outras pessoas. Eu espero que as pessoas vejam a mudança de vocês, amém? Eu espero que as pessoas possam ver que depois que vocês começarem a seguir Jesus, a vida de vocês realmente mudou. Glória a Deus. Como eu testemunho que a minha vida mudou muito depois que eu comecei a seguir Jesus Cristo. E é o desejo que eu tenho, que todos vocês alcancem graças maiores ainda. Então feche os olhos agora e faça um voto com Deus, pedindo a Ele para te transformar, se comprometendo com Ele de alguma maneira. Senhor, eu vou te servir de todo o meu coração, mas eu desejo que a Tua palavra se cumpra na minha vida. Eu desejo ser liberto. Eu desejo melhorar como pessoa. Eu desejo, Senhor, um coração igual ao Teu. Um coração que ama o próximo, um coração que perdoa como o Senhor me perdoou. Um coração que ama até os indesejados como o Senhor amou. O Senhor amou a cada um de nós, quando nós ainda éramos adversários, quando nós ainda éramos pecadores, com vontade livre e consciente para o pecado. O Senhor nos amou, e nós estamos aqui para receber o Teu Espírito, porque cremos em tudo que o Senhor fez, porque cremos que há sim, meu Deus, poder em Ti para nos transformar, para retirar o mal do nosso coração, para curar a nossa alma, retirar as mágoas antigas, nos fazer enxergar os nossos erros, nos fazer enxergar as nossas deficiências, as nossas falhas. Nós estamos aqui, Senhor, porque nos sentimos necessitados, estamos pedindo libertação, mas também, meu Deus, desejamos isso profundamente,
nós estamos com vontade, de acordo com a vontade do Senhor, para agir também de acordo com a vontade do Senhor. Queremos ser livres, e a tua palavra diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A tua palavra diz, meu Pai, conhecereis a verdade. Que a minha mente, que a nossa mente seja levada cativa ao conhecimento da verdade, que o Senhor possa retirar o engano, o Senhor possa desvendar o engano, a ilusão que nós vivemos, a ilusão que tem nos levado para o fundo do poço há tanto tempo. Nós te pedimos, Senhor, nós te pedimos que o Senhor quebre as maldições, que o Senhor destrua as cadeias das nossas mentes, a maldade que fazemos de forma deliberada. Praticamos muitas coisas sem valor, praticamos muitas coisas que nos levam a consequências terríveis, e nós estamos aqui, meu Deus, para receber a luz da orientação do Evangelho. Jesus Cristo é a nossa referência, Jesus Cristo é o fundamento da igreja, e nós queremos ser membros da igreja, nós queremos ser batizados como filhos de Deus. Nós estamos aqui, meu Pai, porque nos sentimos necessitados da salvação. O mundo já não nos dá mais esperança. O mundo trouxe sim muita frustração, muito engano, muito problema, mas nós estamos buscando conforto em Ti. Oh, meu Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Sem o Senhor nós não somos nada. Nós estamos aqui, meu Pai, reconhecendo o quanto necessitamos de Ti, o quanto precisamos da poderosíssima salvação, da valiosíssima salvação, e te agradecemos, e te louvamos, e te bendizemos por essa oportunidade que o Senhor nos fez enxergar. Nós nos achávamos felizes, mas no fundo, nós éramos infelizes. Nós ficamos frustrados nos nossos anseios, nós ficamos frustrados nas nossas obras, fizemos muitas coisas que nos levaram, meu Deus, a um sacrifício tremendo, a um aperto tremendo, mas agora nós te buscamos, porque no Senhor há paz, no Senhor nós encontramos a paz, no Senhor nós encontramos a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Então derrama o teu Espírito agora, porque nós queremos pensar como o Senhor pensa, nós queremos buscar as coisas de Deus. Vai apagando dos nossos corações, meu Pai, os desejos, as concupiscências, tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Toda a carnalidade seja crucificada, o homem carnal seja crucificado, porque esse foi o propósito da morte de Jesus. A tua palavra diz que quem crê em Cristo é crucificado com Cristo. Quem crê em Cristo, meu Deus, ressuscita com Cristo para uma nova vida, é batizado com Cristo, porque nasce de novo. Toda a igreja diga: eu quero nascer de novo, nascer do teu Espírito, meu Deus, da tua vontade, e não da minha vontade, mas eu quero, sim, meu Deus, desejar profundamente os propósitos do Senhor, buscar e vencer, orar, me concentrar, jejuar, ser fortalecido para agir pela fé, cumprir a palavra com força, com disposição. Abra, Senhor, os meus ouvidos espirituais para que eu possa ouvir, e o meu entendimento espiritual, a minha inteligência espiritual, para que eu possa entender e receber a sabedoria suprema de Deus. O Senhor é a verdade,
O Senhor é a verdade que liberta. Eu quero ser livre do engano. Eu quero ser livre do controle falso da minha mente. Eu quero andar na luz dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então agora, me ilumina, me abençoa, me batiza com o teu Espírito, derrama a unção, a capacidade, para que eu possa fazer o teu querer, para que eu possa realizar o teu querer, meu Deus. Sem o Senhor, eu não sou nada. Aqui eu vim para te buscar, entregar a minha vida como oferta em teu altar. Os céus proclamam tua glória e o firmamento as obras de tuas mãos. A quem eu posso comparar em todo o universo? Alguém igual não há. O autor de toda a criação, consumador da fé, escudo e salvação. Aqui eu vim para te buscar, entregar a minha vida como oferta em teu altar. Concentre-se em Deus. Os céus proclamam tua glória e o firmamento as obras de tuas mãos. A quem eu posso comparar em todo o universo? Alguém igual não há. O autor de toda a criação, consumador da fé, escudo e salvação. Deus soberano, magnífico, glorioso, em minha alma sinto gozo quando estou a te adorar. Só em teus braços eu me sinto bem seguro e ouvir a tua voz faz minha alma sossegar. A igreja agora. Deus soberano, magnífico, glorioso, em minha alma sinto gozo quando estou a te adorar. Só em teus braços eu me sinto bem seguro ao ouvir a tua voz, faz minha alma sossegar. Deus soberano, a igreja, magnífico,
Mais alto. Em minha alma, concentre-se em Deus, sinto gozo quando estou a te adorar. Eu me sinto bem seguro ao ouvir a tua voz, faz minha alma sossegar. Senhor nosso Deus, nós reconhecemos que precisamos nos livrar dos nossos pecados e desejamos isso, meu Deus, porque esse é o propósito maior. Nós sabemos que o Senhor tem poder para fazer. Reconhecemos a nossa condição, reconhecemos o mal que precisamos nos libertar. Tenhamos consciência espiritual, tenhamos vontade própria concedida pelo Senhor, tenhamos concordância com o nosso Deus para agir de acordo com o nosso Deus, de acordo com a palavra, porque quem pratica a palavra, quem ouve a palavra e pratica a palavra, o Senhor disse que é homem prudente, homem cuidadoso, que constrói a casa sobre a rocha. E nós precisamos construir a nossa estrutura espiritual, nós precisamos construir a vida cristã. A vida cristã depende de ouvir, a vida cristã depende do ensinamento de Cristo, depende do Evangelho. Nós temos que abrir mão, meu Deus, dos nossos desejos impuros, dos nossos pecados. Não são das coisas boas da vida, não. Nós temos que abrir mão daquilo que é mal aos olhos do Senhor, daquilo que é pecaminoso, daquilo que é maligno. Então vem agora, porque nós estamos nos examinando e reconhecendo o que é maligno na nossa vida. Nós reconhecemos que existe um poder maligno que tem nos controlado. Reconhecemos que existe um problema na nossa vida que precisa ser solucionado. E esse problema é o nosso coração corrompido, é o nosso coração cheio de maus desígnios, de maus pensamentos, que precisamos que o Senhor mostre. Precisamos que o Senhor desvende aquilo que está oculto, aquilo que nós estamos sendo enganados pelo nosso próprio coração, porque estamos fazendo coisas como muito boas, muito prazerosas, mas são coisas que têm nos destruído, são coisas, meu Deus, que causam separação do Senhor. Nós não queremos viver separados do nosso Deus. Queremos sim, meu Deus, nos esforçar para vencer. Reconhecemos que precisamos vencer, reconhecemos a nossa fraqueza pessoal, mas o Senhor pode. Nós não podemos nos libertar sozinhos, mas o Senhor pode nos libertar. Levante as suas mãos, igreja, e diga assim: meu Deus, eu reconheço que eu não posso me libertar desse mal, desse pecado, sozinho, mas eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor tem poder para quebrar essa cadeia, esse poder maligno que me controla. O Senhor tem poder para tirar esse mal da minha vida. Nós reconhecemos a nossa condição precária, a nossa necessidade da salvação, do poder de Deus. Precisamos mudar
e queremos mudar, e esperamos mudar, porque não aguentamos mais. Diga: eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais essa prisão do orgulho, da vaidade, esse mal que já me prejudicou demais, esse eu que já me prejudicou demais, que já me fez perder tantas coisas nessa vida. Já me arrisquei, já sofri, já me arrisquei até em perder a minha vida por causa do mal que me domina, por causa do pecado que me domina, e eu estou aqui para pedir ajuda, eu estou aqui para pedir libertação. Meu Deus, eu reconheço que o Senhor tem poder para me libertar. Eu reconheço o meu problema, eu reconheço que o Senhor tem poder para me libertar. O Senhor pode, meu Deus, me libertar, e eu quero me livrar, e eu quero me submeter à vontade do Senhor. O Senhor vai me guiar, o Senhor vai me dizer o que eu tenho que fazer. Eu quero, meu Deus, consciência espiritual pela iluminação da vontade do Senhor. Ilumina meus pensamentos, ilumina os meus caminhos, ilumina, Senhor, a minha mente com a palavra, com o Espírito Santo. Venha me encher. O propósito de Deus seja o meu propósito. Digam amém, digam graças a Deus. Uma salva de palmas. Pode sentar, igreja, pode sentar. Digam glória a Deus. Abram a Bíblia de vocês inicialmente em João capítulo 5. Eu vou citar um versículo de João 5 para vocês entenderem o tema da nossa mensagem. Digam glória a Deus. João capítulo 5. Toda a igreja diga assim: meu Deus, eu tenho vontade de me libertar desse mal da minha vida, esse mal que me escraviza, esse mal que me oprime. Eu estou aqui porque eu tenho desejo, eu tenho vontade, eu tenho esperança, e eu sei que o Senhor pode mudar a minha vida, me libertar da doença, me libertar do demônio, me libertar da casta de demônios, qualquer força do mal. O Senhor tem poder para me libertar. E eu creio de todo o coração que o Senhor, meu Pai, vai fazer, o Senhor quer fazer, e eu desejo muito isso. Digam amém. Olhe para mim, irmãos. Você tem que desejar muito a sua libertação. O principal aqui na igreja
primeira coisa que uma pessoa, quando ela entra na igreja, ela busca é a libertação de um mal. Todo mundo que chega na igreja, alguns vêm por causa do berço evangélico, mas a maioria não vem por causa de berço evangélico. A maioria vem por quê? Porque sofreu com o mal. Eu vim sofrendo com o mal e cheguei aqui pedindo a Jesus para me libertar do mal. Eu vim aqui porque alguém me disse: vai, procura Jesus Cristo, você tem que procurar Deus, seu problema Deus resolve, porque Deus tem poder para resolver o seu problema. Diga glória a Deus. E a primeira coisa que a gente busca, isso pela direção do Espírito Santo, não é nem porque nós estamos vindo, porque temos essa certeza, não. Já é um caminho que Deus nos coloca, de reconhecer o mal que nós estamos sofrendo. Deus, ele faz você perceber, num dado momento, numa fase da sua vida, que você está sendo destruído. Porque as coisas, irmão, vão indo bem aos nossos olhos, né? Nós estamos indo muito bem. Prazer, dinheiro, curtição, amizade, namoro, né? Vamos falar da vida sentimental, vida material, mas se a gente parar e olhar com os olhos espirituais, na verdade, se alguém analisar com olhos espirituais nossa vida antigamente, nós estávamos indo para o fundo da onde? Para o fundo do poço. E tem muita gente que está nessa ainda, porque não reconhece o mal. Não reconhece o mal. Esse é o problema maior de muitos não terem nem tempo de recorrer a Cristo. Por quê? Porque o mal envolve a pessoa de tal maneira que a destrói antes que ela acorde. Tem gente que foi destruído e não acordou. Nós temos que dar graças a Deus que descobrimos que o mal estava nos destruindo e nós estamos aqui. Nós temos que dar graças a Deus que chegamos aqui antes das consequências extremas, porque nós já poderíamos ter sido o quê? Destruídos, irmãos. Nós poderíamos ter sido destruídos e nós não fomos destruídos. Agora, o que nós temos que fazer, pastor? Nós temos que buscar o propósito de Deus. Não é fazer voto aqui para conquistar coisas, não. Eu vou buscar o propósito de quem? O propósito de Deus. Pastor, eu vou fazer voto, mas de acordo com o propósito de Deus. Eu vou orar pelas coisas de Deus, eu vou orar pelas coisas santas, eu vou orar pelas coisas espirituais, eu vou orar pela minha libertação, eu vou me concentrar na minha libertação, eu vou conhecer a palavra de Deus porque eu preciso mudar, eu vou conhecer a palavra de Deus porque a palavra de Deus é verdadeira. E o meu pensamento era falso. Eu estou falando de mim, irmãos. O meu pensamento era falso em muitos conceitos que eu estabeleci para a minha vida. Mas eu dou graças a Deus dele ter aberto os meus olhos. Deus abriu os meus olhos para que eu enxergasse que o melhor para mim era o propósito de quem? O propósito de Deus. E a partir de agora, o que eu preciso, pastor? Me fortalecer para cumprir, me fortalecer para ativamente cumprir o propósito de Deus, com vigor cumprir o propósito de Deus, a ordem de Deus, a promessa de Deus. Eu tenho que buscar isso de todo o quê? De todo o coração. Pastor, salvação, eu vou buscar de todo o coração. Vida eterna, eu vou buscar de todo o coração. Paz e alegria no Espírito Santo, eu vou buscar de todo o coração. Justiça, eu vou buscar de todo o coração, porque é propósito de quem? De Deus. Uma missão que o Senhor traçar para mim, ir de pregar o Evangelho. Eu tenho que fazer essa obra aqui, irmãos, de todo o meu coração. Eu tenho que fazer essa obra aqui com vontade.
Vocês têm que buscar as promessas de Deus com vontade, com disposição. Não façam corpo mole, não. Apliquem a fé de verdade. Pastor, eu vou aplicar minha fé, eu vou determinar, eu vou me disciplinar, como eu expliquei aqui num culto, na semana passada. Eu falei aqui sobre a disciplina, citei pela palavra de Paulo o corredor, vocês lembram? O corredor, o lutador, vocês lembram bem, quem estava aqui se lembra, que ele tem que se disciplinar para vencer, para ganhar o prêmio. Diga glória a Deus. E nós temos um prêmio para ganhar, mas para isso nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos nos fortalecer para prevalecer contra a força que está nos oprimindo. E tudo que vocês chegaram aqui sofrendo uma opressão. Venceram uma, mas veio o quê? Veio outra. As aflições da vida, elas não param. Mas se nós estivermos disciplinados em Cristo, se nós estivermos com a mente em Cristo, nós estamos fortalecidos para enfrentar qualquer adversidade que se levante. Ah, pastor, problema com filha, problema com marido, problema com não sei quem, problema com desemprego, problema com a economia, problema com o mercado, problema com a economia do país, não interessa. Se nós estivermos estruturados, nós vamos enfrentar qualquer coisa. Diga glória a Deus. Nós vamos vencer. Nós não vamos sentir essa opressão, nós não vamos chegar à depressão, porque nós estamos fortalecidos no Senhor. Nós estamos buscando a palavra, nós estamos em oração, nós estamos vivendo pela fé, nós estamos sendo libertos porque a verdade de Cristo está viva no nosso coração, nós profetizamos a palavra de Deus. Então não tem como, mesmo que aconteça uma catástrofe, nós vamos estar numa posição firme. Diga glória a Deus. Por quê, pastor? Porque isso está escrito na palavra do Senhor. Davi disse assim: olha, o Senhor é o meu quê? É o meu pastor e nada me faltará. Davi colocou a confiança dele total em quem? Em Deus. Aí eu pergunto, se eu colocar minha confiança total em Deus, a promessa de Deus é que eu vou ter descanso. Foi isso que a palavra que Deus prometeu, sim ou não? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Associa esse versículo do Salmo 91 com o do Salmo 23 de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi ainda falou: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está o quê? O Senhor está comigo. Vocês estão entendendo, irmão? Digam amém. A pessoa, ela entra no propósito de Deus, a pessoa começa a viver uma disciplina espiritual. Ah, pastor, mas eu não estou afim de disciplina espiritual. Eu vou continuar tomando a minha cervejinha, eu vou continuar com as minhas amizades. Mas se você se diz cristão e não vive como cristão, você está se enganando. Você vai ver que isso é um engano do diabo. Eu digo que sou, mas eu não sou. Eu digo que sou, eu digo que eu tenho fé, mas eu não vivo pela fé. Quando o pastor fala fé aqui, não é igual a fé das outras igrejas, não. A fé que eu falo aqui é a fé na ordem de Deus, é a fé na palavra de Deus, é a fé no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Digam glória a Deus. É essa fé, irmãos. É essa fé que eu estou falando. Não é a fé em ficar rico, não é a fé no sal, não é a fé no cajado, na fitinha. É a fé na palavra, na promessa, na ordem, na unção. É a fé no Espírito Santo, é a fé na salvação, é a fé no perdão, é a fé na justificação, é a fé na glória celestial, é a fé no céu, é a fé no novo céu, é a fé no milênio que Jesus vai voltar. Nós temos que ter fé no que está o quê? No que está escrito na palavra de Deus. Nós temos que ter fé no propósito. Eu faço o voto pelo propósito.
Não é por coisas que eu tenho aqui, que eu estou querendo, não. O meu querer tem que ser o mesmo querer de quem? O mesmo querer de Deus. Então, quando você chega aqui, você tem que desejar que o propósito de Deus se cumpra. Você tem que decidir sua libertação, pastor. Eu quero ser liberto. Toda a igreja diga: eu quero ser liberto de todo mal. Digam glória a Deus. Tem que haver esperança, irmãos. Jesus quer ver a nossa esperança. Jesus quer ver a sua força, o seu esforço para sair dessa condição que você está vivendo. Agora a pessoa chega aqui na igreja e acha que é mágica. A pessoa chega aqui na igreja, o próprio pastor, ele não quer pregar o propósito de Deus, aí vira um clube. Não é igreja. A igreja que não ministra o propósito de Deus não é igreja. Eu tenho falado isso aqui, repito e confirmo. Se não tem a palavra do Senhor, se não é o propósito do Senhor, se é uma igreja misturada com outras coisas, com adivinhação, se é uma igreja misturada com venda de amuleto, não é igreja. Amém? Formalismo, religiosidade, regra sobre regra, não é igreja. A igreja precisa de pessoas empenhadas na libertação. Eu vim aqui para me libertar, eu tenho esperança na minha libertação, eu vou empenhar toda a minha força de vontade na libertação, na mudança do meu caráter, nesse comportamento ruim, nesse vício que eu tenho de conduta, nesse desejo impuro que eu pratico. Eu vim aqui porque eu não aguento mais. Mas não é só pedir libertação. Tem gente que chega aqui e pede. Só pedir não vai resolver, irmão. Achar que Deus vai fazer tudo sozinho, você está enganado. Por isso que tem muita gente que não tem resultado. Por quê? Porque não tem força de vontade. Mas Deus quer que eu tenha força de vontade? Claro que Ele quer. Porque a sua força de vontade é a sua expressão de fé. A sua força de vontade no propósito de Deus é o exercício da sua fé, é a sua expressão de fé. Diga glória a Deus. Eu preciso ter força de vontade naquilo que Deus me prometeu. Digam amém. Pastor, eu quero me libertar. Eu quero me libertar. Eu quero me livrar do cigarro. Eu quero me livrar das drogas. Eu quero me livrar do pecado sexual. Eu quero me livrar do homossexualismo. Mas o que a gente diz? A gente fala que quer. Olha para cá, irmão. Você fala que quer. Mas eu pergunto, e aí? O que você está fazendo? Qual é o esforço que você está fazendo para alcançar? Isso é propósito de Deus? Sim ou não? Sim. Tudo que eu falei aqui é propósito de Deus. Vício do cigarro, Deus quer que você se liberte. O pecado sexual, o adultério, a fornicação, que você está praticando com seu namoradinho. Mas você quer se libertar mesmo, ou você diz que quer só? Amém? Você tem esperança. Essa esperança que eu estou falando, você espera isso? Você espera isso ou você só sugere? Tem gente que sugere, mas não espera, mas não determina, mas não tem força de vontade. Eu quero vencer, pastor. Eu quero fazer faculdade, pastor. Eu quero trabalhar, pastor. Será que você quer mesmo? Porque quem quer está se esforçando. Quem quer está socando, como Paulo disse.
mas não está batendo em coisa incerta, não. Está socando o alvo, está batendo onde tem que bater, está correndo, está suando a camisa, está confrontando com um pensamento errado para mudar de pensamento. Diga glória a Deus. São pessoas que já decidiram: pastor, eu não quero mais viver desse jeito. Não dá mais para viver desse jeito, porque eu já sofri demais. Agora, Deus não vai fazer mágica, não. A igreja promete mágica, pastor. A igreja falsa promete. A igreja falsa promete dinheiro. A igreja falsa promete muita felicidade. A igreja falsa promete muitos bens. Mas a igreja verdadeira diz que você precisa viver pela fé. E viver pela fé eu vou mostrar a vocês mais uma vez hoje. Depende de atitude, irmãos. Viver pela fé depende de força. O poder de Deus não vai agir de uma forma mágica. Mas primeiro, o que você tem que ver? A sua condição. Olha a sua condição. Olha o estado que você se encontra. Pare e olhe o seu estado. É a primeira coisa que você tem que fazer. Pastor, vida desgraçada, vida sentimental fulminada, vida financeira fulminada, vida espiritual cheia de problema, pecado para tudo que é lado. Mas até aí você veio no lugar o quê? Você veio no lugar certo, porque aqui a gente combate isso com o poder de quem? Aqui a gente combate com o poder de Deus, porque nós cremos no poder de Deus. Nós combatemos esse mal com o nome de Jesus, com o evangelho da salvação, com a palavra da verdade, com a lei santa de Deus. Você está no lugar o quê? Você está no lugar certo, irmã. Você veio no lugar certo. Pastor, quero me libertar da droga, quero me libertar da prostituição, quero me libertar da mentira, quero me libertar da mágoa, quero liberar perdão para uma pessoa, quero me libertar do ódio. Você está no lugar o quê? Você está no lugar certo. Mas a primeira coisa, eu tenho que rever a sua condição, eu tenho que reconhecer o mal que está na minha vida, e a partir desse momento, eu vou usar a fé. Eu vou entrar no propósito de quem? Você vai entrar no propósito de quem? Para isso você tem que se firmar na igreja. Essa igreja aqui, o bom dela, que aqui nós só falamos do propósito de Deus. O bom dessa igreja aqui é que o culto demora, mas é em cima do propósito de quem? Do propósito de Deus. Aqui não tem, vamos para as notícias da igreja, vamos para a agenda da igreja, vamos para a agenda das irmãs, vamos para as agendas das senhoras, vamos para a agenda dos jovens. Aí depois sobra 10 minutos para Jesus Cristo. E acabou o culto. Vamos pro louvor. Aí leva 1 hora cantando. Aí quando você for ver, já acabou o culto. E você vai embora para casa com o seu problema. E não recebeu direção. E não recebeu o propósito. E não sabe o que vai fazer. E se torna um religioso. Pastor, eu faço parte do grupo tal, do grupo disso, do grupo daquilo, não sei mais de quê, departamento disso, convenção daquilo, nosso pastor é não sei da onde. Nós já perdemos muito tempo, irmão, com essa religiosidade, com esse sistema religioso. Nós precisamos buscar o propósito de quem? Propósito de Deus. Eu vou usar a fé, eu vou buscar essa consciência espiritual pelo conhecimento e sabedoria do Evangelho. Eu vou usar a vontade de acordo com a vontade de Deus. A sua vontade a partir de agora é de acordo com a vontade de quem? Você tem que agir de acordo com a vontade de Deus. Se você quer mudança. Davi venceu o gigante. Aí você fica todo prosa. Mas Davi venceu, e você? Davi venceu o gigante por quê? Porque tinha oração, porque recebeu coragem, porque quando ele estava lá
apacentando as ovelhas, certamente ele tirava o tempo de oração, ele desenvolveu confiança em Deus. Então, quando ele se deparou com Golias, ele não era soldado, mas ele estava estruturado. Amém, gente? Às vezes você parece que está preparado, mas não está preparado. Você está enfrentando um problema sem a consciência de Deus, porque o seu problema é espiritual. Você está sem direção espiritual. Aí vai nas coisas cegas, aí exorcismo, diabo, sai diabo, e o diabo não vai sair. Por quê? Porque você não tem direção. O diabo vai sair porque ele sabe que você não conhece nada. Ele não vai sair porque ele consegue te enganar. Você precisa abrir o seu coração e voltar o seu coração para Deus, para Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Você tem que ter a vontade de acordo com a vontade de Deus. Você tem que agir de acordo com o Senhor. E Deus vai te mostrando o poder do maligno para você combater. A pessoa não tem noção do mal que está na vida dela. Tem gente que vem, irmãos, quando alivia um pouquinho o problema, o que a pessoa faz? Vai embora. Aparece daqui a 6 meses de novo. Pastor, daqui a 6 meses eu volto, me senti melhor agora. O homem voltou para casa. Mas a solução não era ele voltar para casa. A solução era ele ir embora de vez. A solução, meu filho, não era ele voltar para casa. Você orou para ele voltar para casa, mas você orou errado. Você orou fora do propósito de Deus. Foi igual Jesus falou para a mulher: mãe, chama o seu marido. Eu não tenho marido. Realmente, você teve 5, mas nenhum dos 5 era seu marido. E nem o que está com você agora. Então, quer dizer, vai chamar o quê? Se ela fosse chamar o marido, ela estava confirmando que era outro adultério, outra fornicação, outra união irregular. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Nós temos que nos acertar com o Senhor, irmãos. Pastor, o que está errado na minha vida, no campo espiritual, eu tenho que corrigir. No campo legal também eu tenho que corrigir. Eu estou devendo, eu tenho que pagar. Eu estou com gato de luz, eu tenho que tirar esse gato de luz. Tem uma opção de crente que tem gato de luz. Mas vem para a igreja com a cara de pau. Jesus vai me abençoar. Jesus vai me abençoar. Está devendo o cartão de crédito, está devendo a quitanda, está devendo o açougue, está devendo não sei quem. Quando o cobrador chega, o cara corre. Domingo ele está na igreja, perfumadinho, com talquinho no pescoço. Você chega, ele tem até um talquinho no pescoço, cheirosinho. Pompom. Amém? Nós temos que nos consertar com quem? Com Deus e com as pessoas. Para quê, pastor? Para liquidar o mal, para que nós tenhamos paz espiritual, para que nós possamos viver pela fé de fato e de verdade, irmãos. Pastor, eu tenho que reconhecer o mal, eu tenho que ver que existe um poder maligno que está controlando a minha vida, eu tenho que reconhecer o meu problema e a causa do meu problema, eu tenho que localizar o demônio e confrontar com o demônio. Eu tenho que confrontar o meu engano, eu tenho que confrontar a ilusão da minha vida. A ilusão é o que? Na vida sentimental, irmã? Então confronta com essa ilusão. Sentimentos enganosos, paixão, a pessoa está dizendo que é amor, mas viveu de paixão, aí estourou a vida inteirinha, acabou com tudo. Mas está em tempo da gente abrir o quê? Abrir os olhos. Está em tempo da gente enxergar esse mal, porque nós já estamos no lugar certo. Agora, na presença de Jesus, não pare, agora que começa a batalha. Agora que eu tenho que começar a lutar contra o meu eu, porque cumprir a palavra do Senhor, irmão, não é fácil não. Não é fácil não.
Tem gente que está querendo uma coisa há muito tempo, mas não consegue. Por quê, pastor? Porque não tem esperança e porque não tem força de vontade. Não é falta de oportunidade, não, é falta de expectativa, de interesse na solução do problema. Ou talvez não saiba que tem um problema, ou não, diz que tem, mas não leva a sério. E quantas estão assim? Sabe que estão no pecado, mas não querem se livrar do pecado. Glória a Deus. Por isso que Jesus fez essa pergunta para esse homem aqui. Veja aí no capítulo 5. Olha o que a palavra diz no versículo 5. E estava ali um homem que havia quantos anos? 38 anos se achava o quê? Está escrito o que aí, irmão? E estava ali um homem que havia 38 anos se achava o quê? Ele estava há quanto tempo naquele lugar ali? Olha para cá. Olha para cá, todo mundo. 38 anos é pouco tempo? 38 anos enfermo. Mas esse homem aí, ele não tinha esperança e nem desejava ser curado, não. Porque a doença dele estava dando lucro para ele. A doença dele dava prazer para ele. 38 anos num lugar que tinha uma oportunidade de cura, que seja por uma crença ou qualquer outro meio, não vamos questionar se o poço era de Deus ou se o poço não era de Deus. Não é essa a pergunta que eu estou falando. A Bíblia está dizendo que tinha uma crença que quando a água do poço revolvia, que parece que um anjo revolvia essa água, quem mergulhasse primeiro seria o quê? Seria curado. Então não vamos entrar nesse detalhe se esse poço era de Deus ou se não era de Deus. Ele estava ali há quantos anos, irmão? Quantos que chegaram depois dele que conseguiram ser curados? Amém? Será que nos 38 anos esse homem não teve a oportunidade de ser o primeiro a pular? Ou ele estava acomodado? Às vezes você está doente, você está com um problema sentimental, você está com a vida miserável, você está com a vida estagnada, você tem uma prática pecaminosa, mas você tem o recurso para se libertar, mas você já está assim há muito o quê? Muito tempo. Quando Jesus confrontou com o pai do jovem possesso, olha para mim, que eu estou recordando coisas que estão na Bíblia, que tem a ver com o que nós estamos falando. Jesus chamou, quando o filho sacudiu lá, caiu no chão, o pai ficou apavorado ali, Jesus não se abalou não, Jesus chamou o pai para conversar, vem cá primeiro. Quanto tempo tem isso? O pai respondeu o que para Jesus? Desde a infância. Está lá em Marcos capítulo 5. Desde a infância. Desde a infância. Mas o próprio pai disse que ele não tinha o quê? Que ele não tinha? Eu não tinha fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Amém, irmãos? O que adianta eu querer me libertar de um espírito maligno? O que adianta eu querer me libertar do pecado se eu tenho dois problemas? Primeiro, eu não tenho vontade. E segundo, eu não acredito que Jesus pode fazer. Tem muita gente que não tem vontade, esse é um problema, sério também. E o segundo, não acredita que Jesus pode o quê? É porque essa pessoa não tem o quê? Não tem fé.
Você tem que chegar aqui com as duas coisas: vontade de mudança, vontade de levantar, vontade de se animar. Levanta a cabeça, Ana Paula. Vontade de se animar. Você tem que ter fé. Mas tem gente que chega aqui, mas não tem vontade. Se você não tem vontade, não vai acontecer o quê? Não vai acontecer nada. Então a palavra está dizendo que esse homem estava há 38 anos ali, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, ele estava em qual posição? Deitado. Estava lá no cantinho dele. Naquele dia a água já devia ter mexido, alguém pulou e ele estava o quê? Deitado. Eu estou com um problema, mas eu estou o quê? Deitado, estou em posição de descanso. Mas pastor, mas ele era aleijado, mas ele podia estar de bruço, ele podia estar rolando, ele podia estar se virando. Amém? E tinha que dar um jeito. Não, eu vou pagar alguém para eu ficar nas costas dele. Mas ali, sabe qual era o problema, irmão? Todo mundo ia ali para dar o quê? Esmola. Todo mundo ia ali naquele pórtico ali, que aquilo ali era um lugar que ficavam os doentes, os aleijados. Ali era o lugar que as pessoas iam dar o quê? Esmola. E tem gente que se acomoda com a esmola. Mas a esmola é uma humilhação. A esmola é uma humilhação. Eu posso até viver de esmola, mas eu não posso me acomodar com a esmola, porque eu preciso melhorar minha condição de vida. Pastor, não senhor está humilhando os pedintes? Não. Eu estou dizendo que o pedinte, ele não pode continuar vivendo pedindo, se ele tem saúde, se ele tem inteligência, se ele tem meios para mudança. E a mesma coisa em relação às coisas espirituais, irmãos. Nós temos Jesus Cristo, nós temos a palavra, nós temos o Espírito Santo, nós temos os anjos da igreja, nós temos a oração, nós temos o jejum, nós temos a nossa inteligência, nós temos a nossa sabedoria, nós temos os nossos ouvidos espirituais, nós temos recursos para sair dessa. Você tem recurso para sair dessa? Eu pergunto, você quer sair dessa ou você não quer sair? Eu tenho que ter vontade, e eu tenho que acreditar que Jesus pode. Então ele estava deitado ali, e Jesus chega e pergunta para ele, vendo este deitado, amém? Jesus viu esse homem numa posição de descanso. Não é porque está aleijado. Esse deitado aqui, irmão, eu interpreto, sabe como o quê? Relaxado. Ele não estava deitado porque ele era aleijado, porque se o problema dele era na perna, ele podia estar o quê? Podia estar sentado. Ele podia estar esperando uma oportunidade. Ele podia estar ali ativo, esperando, não, hoje é a minha vez. Hoje eu saio dessa, hoje eu levanto, hoje eu vou tentar de novo. Hoje eu vou tentar sair, largar essa droga, largar esse cigarro, largar esse tráfico, largar essa prostituição. A minha consciência tem que pesar. Eu já não aguento mais ser escravo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu já não aguento mais ser escravo, irmão. Eu tenho que pensar dessa maneira, eu tenho que estar revoltado com a minha situação. Eu tenho que me revoltar com o meu estado, porque senão não vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Eu estou sem pressão, eu estou sem vigor, eu estou sem disposição. A situação é opressora, mas por outro lado também eu não tenho força nenhuma, eu não me esforço de maneira nenhuma. Ah, pastor, tem crise, tem 13 milhões de desempregados, eu já estou enjoado de ouvir essa porcaria, essa conversa do diabo. Ah, tem uma porção de empresa fechando. Aí por isso você vai deitar?
Por isso você vai desistir? Por isso, tem uma opção de drogado, tem uma opção de colega meu na mesma situação minha, tem uma opção de gente em depressão, tem uma opção de gente doente, e aí? A pessoa não quer fazer nada. Você tem que tentar você tem que tentar outra vez, irmão. Você não conseguiu, você tem que tentar outra vez. Não acomode. O problema desse homem aqui, 38 anos, por quê? Porque ele acomodou. 38 anos que ele parou no tempo. Tem muita gente que acomodou com a miséria, acomodou com a desgraça, acomodou com nada, acomodou com a escravidão, acomodou com a opressão. Perdeu a vergonha. Perdeu a vergonha. Às vezes falar isso é duro, né? Mas o nosso problema é esse. Nós sabemos o que estamos passando, mas não estamos tendo valor, não estamos nos amando. Olhe para mim. Não estamos o quê? Nos amando. Estamos maltratando a nós mesmos. Partindo do princípio que eu não estou lutando para me libertar. Mas o propósito de Jesus é te libertar. Jesus sacrificou-se para te libertar. Jesus pagou com a vida dele para te libertar. Jesus tinha esperança, Jesus tem esperança em você, Jesus roga por você, e você faz o que por você? Você faz o que por você? Jesus pergunta a esse homem a mesma coisa que ele está perguntando a você nessa noite. Jesus pergunta a ele assim: olha para a Bíblia aí. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo sabendo que estava nesse estado havia muito, parou de novo. Olha para cá. Jesus vivia lá na beira do tanque, mas ele sabe de quê? É só para você saber que ele sabe de quê, patrão? Tudo. Ele sabe de tudo, irmão. Ele sabe de tudo. Você está nesse estado, Jesus está perto de você que não está vendo. Jesus sabia que esse homem estava naquele estado. Jesus sabe o seu estado. Jesus sabe o seu estado, está preocupado com o seu estado e vem ao seu encontro por causa do seu estado. Mas eu quero saber se você está preocupado com o seu estado. Você está num estado triste, mas está deitado. Está acomodado com o seu sofrimento. Está acomodado, pastor, eu estou acomodado. Aí você fala que isso é karma. Fizeram uma macumba, porque eu não consigo me livrar desse homem. Pastor, fizeram uma macumba para mim, porque esse sentimento, eu não sei o que eu sinto, que eu falo que eu não vou ligar, mas depois eu ligo. Só que Jesus sabe do seu estado. Jesus sabia que ele estava neste estado. Condição, irmãos, não é o estado da federação, não, é condição. Jesus sabe da sua o quê? Da sua condição. E ele veio para despertar você da sua condição. Ele veio para que você tenha vontade de sair dessa condição. Ele está presente porque ele está preocupado com o seu estado, porque ele te ama. Jesus está preocupado com o seu estado, Ana Paula. Jesus está preocupado. Mas você também tem que se preocupar com o seu estado. Glória a Deus. Aí ele fala assim: disse-lhe: queres ficar o quê? Queres ficar são? Queres ficar curado?
Jesus perguntou a ele por quê. Será que um homem que está há 38 anos, num lugar desse, miserável, mendigo, possivelmente nem banho tomava, não tinha ninguém por ele, não, ele não era colocado ali, ele vivia ali, quer dizer, abandonado pela família, sem nome, porque nem nome a Bíblia deu para ele. E quando a Bíblia não dá nome, irmão, é porque é pessoa que não teve expressão. Amém? É pessoa que não teve expressão. Ele não tinha nem nome. Ele se tornou tão insignificante, olha para mim, que ninguém chamava ele pelo nome. Na Bíblia, ou na cultura judaica, o nome tem um significado. Fulano, filho de fulano. Fulano porque tinha um significado da vida dele. Abraão porque ele era um pai de multidões, de muitas nações. Israel porque lutou com Deus. Príncipe de Deus. Amém? Cada nome tinha um significado espiritual. A mudança de nome na cultura judaica era sinônimo de crescimento. Crescimento. Mas esse homem não tinha o quê? Não tinha nome. Um homem havia 38 anos, se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar o quê? Queres ficar são? Amém, gente? Mas pastor, Jesus não sabia que ele estava doente? Sabia. Jesus não sabia que ele estava ali há 38 anos? Sabia. Mas Jesus também sabia que ele não queria o quê? Ele não queria nada. E quando a pessoa não quer nada, Jesus não vai queimar o cartucho, a glória de Deus, se não houver exaltação. Jesus não pode mudar a vida de uma pessoa, porque quando ele faz um milagre, é para a glória de quem? Mas se a pessoa não tem interesse, se a pessoa não clama com vigor, se a pessoa não clama com força, se a pessoa não acredita, não crê, e não tem vontade, para que ele vai fazer o milagre? Ele curou muito, sim, curou, pastor, ele curou gente sem pedir oração, sim, mas aí ele fez porque ele quis. Mas no protocolo tem que haver a fé, porque é o fundamento. Sem fé é impossível o quê? Acabou. Se você achar que você vai chegar aqui e vai ter um resultado, teve gente que falou assim: eu vou sair da igreja porque eu não estou vendo resultado. Mas o resultado não depende de mim. Teve uma pessoa aqui que falou isso: eu vou sair da igreja. Só que eu mandei o recado: pode sair, não tem problema. Porque o problema não está na igreja, o problema está na incredulidade. Uma igreja que prega o evangelho, uma igreja que ministra a palavra de Deus, uma igreja de oração. O problema não é a igreja. Ah, não, eu vou para o culto agitado, eu vou para a adivinhação. O problema é seu. Pode ir. Eu vou para a teologia da prosperidade. Pode ir. Jesus chegou perto desse homem e perguntou, pastor Wendel: você quer ficar são? Porque parece que não quer. Sabe qual é o sentido da pergunta? Parece que você não? Parece que você não quer sair dessa. E se você não quer sair dessa, ninguém vai tirar você dessa. Amém, meu filho? Se você não quiser sair dessa, irmã, ninguém vai tirar a senhora dessa. Amém, irmão? Ninguém vai tirar você dessa.
Só se você tomar uma posição, só se você mostrar que você quer. Pastor, eu quero ser curado. Então levanta, vai no médico, tenta mais uma vez, faz o tratamento, faz oração, entra num jejum, entra num propósito. O problema é muito forte, então se fortaleça para enfrentar o problema, procure conhecimento do problema, e a fortaleza tem que cair por terra. A fortaleza tem que cair, irmão. Mas você tem que querer. Você tem que querer. Você tem que determinar. Pastor, tem um demônio na minha vida e eu quero vencer. Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou usar a fé, eu vou usar a palavra. Eu reconheço a minha fraqueza. Jesus precisou ativar esse homem. Você quer ser curado? Essa pergunta aqui foi para ativar a vontade dele, que parecia que não tinha, e Jesus sabia que não tinha, porque Jesus perguntou. Jesus pensou assim: poxa, é um desaforo eu curar esse homem, e ele sem vontade de ser curado, mas eu vou dar uma chance a ele. Você quer ser curado? Ele ainda responde outra coisa ainda. Ele não disse: eu quero, eu creio que o Senhor pode, como o leproso. Numa outra passagem tem um leproso: se quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me limpar. Aí Jesus falou: eu quero, fica limpo. E na mesma hora o leproso ficou limpo. Diferente, irmão, diferente é um que chega querendo, e diferente é o outro que não se esforça, que não pede, que não ora, que não jejua, para se fortalecer, para conquistar o propósito de quem? O propósito de Deus, não o que você quer. Não o que você quer, mas o que você precisa da parte de quem? Da parte de Deus. Eu tenho que determinar isso. Eu tenho que declarar especificamente. Jesus queria que ele declarasse especificamente. Da mesma forma, você tem que dizer: a minha cadeia é essa, pastor. A minha cadeia é sentimental, a minha cadeia é frustração, a minha cadeia é mágoa, a minha cadeia é um casamento mal sucedido, a minha cadeia são consequências de problemas. Mas você tem que determinar hoje: eu quero resolver. Eu quero resolver, eu quero sair dessa situação. Diga glória a Deus. Você tem que especificar a cadeia que eu quero romper na minha vida, e você tem que falar isso para Jesus. Amém? Fortaleça sua vontade primeiro. Pastor, primeira coisa, fortalecimento de vontade. Foi o que Jesus fez aqui. Jesus fortaleceu a vontade dele. Jesus fez ele reconhecer o estado dele, que é o que muitas vezes a gente não faz. A gente não reconhece o nosso estado. A gente não reconhece o mal que está na nossa vida. A gente não reconhece o mal que é a nossa condição. Mas Jesus colocou esse homem aqui para fortalecer a vontade. Ele precisava se concentrar. Primeira coisa, irmãos, vontade. Mas não é uma vontade simples. É uma vontade com força. É uma vontade com disposição. Jesus, ele fortalece a sua vontade. Fortaleça a sua vontade. Segundo, energia. Ah, pastor, mas eu não tenho disposição. A energia começa no espírito. Muitas vezes o corpo não tem condições, mas quando eu digo que eu tenho, eu vou fazer. Diga glória a Deus. Você vai fazer o que você não podia fazer. Quem crê, diga glória a Deus. Deus vai te dar energia. Pela sua vontade, Deus vai te dar energia. Energia no problema. Energia no problema. Concentração de força no problema. Diga glória a Deus. Aí depois você edifica a fé, irmãos. Pastor, eu tenho fé que Deus pode. Eu tenho fé que Deus pode mudar a minha vida. Eu tenho certeza que Deus pode mudar a minha vida. E eu quero mudar a minha vida.
Quem quer mudar a vida, levanta as mãos e diga glória a Deus. Eu quero mudar a minha vida. Mas isso, irmão, tem que falar com confiança. Jesus queria ouvir isso, mas esse homem era tão fraco. Esse processo aqui, a Bíblia mostra que foi instantâneo. Mas se não tiver vontade, Jesus vai chamar você para conversar primeiro. Não adianta a pessoa se preocupar com o sofrimento de outra pessoa que não está nem aí para o seu próprio sofrimento. Tem gente que fala assim: pastor, tem que ir na casa de fulana, mas eu sei que o fulano não está com vontade de se libertar, e eu não posso perder meu tempo. Vocês estão entendendo? Digam amém. Eu não posso perder meu tempo. Você tem que ter vontade, repito, fortalecer a sua vontade, concentrar a sua energia no problema, amém? Edificar a fé em Deus, ou seja, concentração espiritual, amém? Saber com certeza que Deus tem poder para fazer, ter confiança que Deus pode. Eu creio que Deus pode. Toda a igreja diga: eu creio que Deus pode. Eu tenho certeza, eu confio e eu quero que Deus mude a minha vida. Digam glória a Deus. Você tem que declarar que sabe, que tem certeza que Jesus Cristo tem poder para fazer. Essa é a fé necessária, irmãos. Essa é a fé que Jesus quer despertar em nós, e Ele queria despertar nesse homem. Amém? Uma intenção, primeiro. Você chegou aqui com uma intenção. Depois você admitiu uma experiência. Você diz assim: Deus vai fazer uma experiência de fé. Você declara uma expressão de fé, porque você começa a orar. Diga glória a Deus. Você termina com um ato de fé, oração, pedindo a saída, pedindo a resposta, pedindo a mudança, pedindo a cura, pedindo a expulsão do demônio. Mas você tem que acreditar isso aonde? Você tem que crer isso no seu coração. Começa com uma intenção, depois vem uma experiência de fé, amém? Depois essa experiência é declarada numa expressão: eu quero ser liberto, eu quero mudar, eu não aguento mais. Essa é a declaração da experiência. E depois vem o ato: eu vou orar, eu vou me esforçar, eu vou começar a vir na igreja, eu vou fazer parte da igreja, eu vou começar a louvar a Deus, eu vou começar a voltar o meu coração para o Senhor. Aí a sua vida vai mudar. Eu estou dizendo que vai mudar, porque vai mudar, não é porque o pastor está falando, não. É Jesus que está falando. Jesus que garante essa palavra que eu estou dando. Essa palavra profética vai mudar. Diga glória a Deus. Vai mudar, porque já mudou, irmãos. E você vai orar, e você vai jejuar, e você vai entrar nesse propósito. Mas isso não vai ser feito uma vez só, não. Você vai receber força para continuar a fazer até a bênção chegar. Você não vai parar, porque isso que você está pedindo é da vontade de quem? Está confirmado no seu coração. Está confirmado aqui, ó, na palavra. Será que Jesus não queria que esse homem fosse curado? Sim ou não? A palavra diz que Jesus veio também para curar os enfermos. A palavra diz que o coxo iria andar, o surdo iria ouvir, o mudo iria falar, o leproso seria limpo, o evangelho seria pregado aos pobres, os demônios sairiam. Aí eu pergunto: qual é o seu problema? Mas você está com vontade de resolver ou não? Ou você veio na igreja passear? Vocês estão entendendo, irmãos?
Eu tenho que determinar, por quê, pastor? Porque Jesus garante. Ato de fé, oração, jejum, propósito. Mas eu não vou parar. Eu não posso parar, eu vou continuar, porque essa cadeia, por mais forte que seja, ela vai cair. Jesus disse o quê? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. As portas, quando a palavra fala portas, é resistência. Jesus está dizendo que o inferno resiste, mas não vai resistir contra mas a igreja que estiver no propósito. Não é a igreja que estiver pregando teologia de prosperidade, não é a igreja da adivinhação, não é o sistema religioso, mas é a igreja que está no propósito de Deus. Entendam isso, no propósito de Deus. Aí a muralha vai cair, a cadeia vai ser quebrada, a cadeia vai ser destruída. Jesus ensina os atos de fé, irmãos. Abre Mateus 7, para a gente encerrar. Mateus 7, volta aí, está em João, vai lá em Mateus. Mateus 7. Quem tem vontade, busca a bondade de Deus sem parar. O título da minha Bíblia aqui diz a bondade de Deus. Está escrito na sua aí? Sim ou não? Não? Então eu fui premiado. 7:7. 7:7 está escrito a bondade de Deus aí? Então não foi só eu que fui premiado, não. Teve mais. Glória a Deus. Então, se você está vendo aí que o título é a bondade de Deus, o tema é sobre a bondade de Deus. Jesus falou o quê? Pedi. Pedi, dá-se-vos, buscai, batei, porque aquele que pede, e o que busca, e o que bate. Tem 3 tipos de busca nessa oração, irmãos, pela bondade de Deus. Primeiro, o homem pede. Pedir é fácil? É mais fácil do que bater ou não é? É mais fácil falar ou bater? Bater é mais fácil? Falar é mais fácil, porque bater requer o quê? Força. Aqui, ó. Bateu, até furou aqui. Só que bater, irmão, quanto mais você bater, daqui a pouco a sua mão vai estar o quê? Vai estar doendo. Vocês estão entendendo? Pedir é fácil. Pedir é uma maneira de oração, olha para mim. Pedir é uma forma de oração? É. Mas bater já é uma atitude. Você pediu e não aconteceu o quê? Então eu vou ter uma outra atitude. Eu vou bater. Aí eu estou batendo, não resolvi nada. O que eu vou fazer? Qual é a terceira sugestão? Batei, pedi, dá-se-vos-á. Buscai. Não, aí primeiro é buscar, né? Não, primeiro é pedir, depois é buscar, igreja. Buscar também é fácil, porque eu só vou fazer o quê? Só vou andar. Mas também vai cansar. Mas você pode cansar e não conseguir o quê? Aí você vai fazer o quê? Você vai bater. E muitas vezes você vai ter que bater muito. E vai ferir a sua mão e vai machucar a sua mão. Daqui a pouco você tem que enrolar um pano na mão para continuar batendo. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Jesus está ensinando os atos de fé. E esse processo, ele se repete. Eu não consigo resolver as coisas muito o quê? Muito fácil. Tem situações na nossa vida que nós vamos ter que insistir. Pastor, é intensidade na ação, sim. Porque tem hora que Deus vai te fazer esperar. Você vai ter que continuar insistindo até quando Deus te fizer o quê? Esperar. Muitas vezes a resistência é do diabo.
O que o anjo falou para Daniel? No 21º dia. A palavra de Deus diz que o anjo chegou para ele e falou assim: Daniel, você é um homem muito amado, muito querido no céu. A sua oração foi ouvida desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia você teve uma resposta. Mas o anjo que veio com a resposta foi bloqueado pelo príncipe da Pérsia. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, a resposta foi o quê? Bloqueada. Mas Daniel continuou o quê? Ele parou? Não, ele continua até a resposta o quê? Até a resposta chegar. Vocês estão entendendo, irmãos? É isso aqui. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate o quê? O que bate a porta se abre. Mas eu tenho que ser sério, irmãos. Nós temos que ser sérios em nossos pedidos. Eu preciso de condição, eu preciso de condições para responder a minha oração. Então eu tenho que chegar nessa condição. E só Deus que mede essa condição. Só Deus que mede a sua altura, a sua estrutura espiritual. Só Deus que mede a capacidade para Ele poder te abençoar. Mas enquanto você não conseguir, você tem que continuar. Diga glória a Deus. Pode fechar a Bíblia.